Esse é o canal Sal e Luz, uma direção de Deus para a tua vida. Do Senhor, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao primeiro trimestre de 2025, essa primeira aula que estaremos estudando no dia de hoje. Quero dizer para você que você é muito bem-vindo a essa nossa pré-aula de número 1 que iremos fazer nesse dia, e certamente nós teremos um trimestre ricamente abençoado. Teremos um trimestre de bastante conhecimento, nós estaremos estudando a carta de Tiago, nós temos um tema, a verdadeira religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago, será a temática que nós estaremos estudando durante todo esse primeiro trimestre de 2025. Sou grato a Deus pela sua vida, de estar conosco novamente aqui, diretamente dos estúdios da ADC TV, também pelo canal ADC Educacional. Você é o nosso convidado e certamente nós teremos um aprendizado glorioso acerca dessa carta pastoral. Estaremos estudando ao longo desse trimestre ensinamentos muito práticos que vão trazer na nossa vida um conhecimento acerca dessa epístola tão maravilhosa que é a epístola de Tiago, e certamente veremos pormenores importantíssimos dentro desta carta que nos farão, ao findar desse trimestre, olhar para trás e ver o grande aprendizado, a grande sabedoria dada por Deus através dessa epístola, desta carta para as nossas vidas. E certamente eu quero contar com você para estar conosco. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal ADC Educacional, deixe o seu comentário, deixe lá as suas perguntas, as suas dúvidas também, e certamente estaremos observando. E é sempre um prazer, querido amigo também, você que nos assiste, que acompanha também os nossos vídeos e que ainda não é inscrito no canal, você também pode se inscrever e acompanhar conosco também essas pré-aulas. Quero já dizer para você desde já, querido jovem e também querido professor, muito bem-vindos vocês são nesse momento, e vamos iniciar a aula de hoje. Um convite à autenticidade é a nossa primeira lição no dia de hoje. O texto do dia diz: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Salmo 51 e versículo 6. É um texto bastante conhecido e nós vemos aqui o desejo do salmista em ter a sua vida interior transformada, o seu coração modificado, a sua vida de sabedoria constante na presença bendita de Deus. E esse é o nosso desejo inicialmente, que a sabedoria do Senhor possa se apoderar de sua vida e que o seu interior seja modificado, seja transformado pelo poder do Evangelho de Jesus, pelo poder da orientação da Palavra de Deus que nós iremos absorver aqui nesta aula. A síntese diz: a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. A autenticidade, já fazendo aqui uma iniciação acerca desse tema tão importante, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro, daquilo que é correto, deve ser isso o espelho das nossas vidas como servos de Deus, como servas do Senhor. E você, querido jovem, nós precisamos, enquanto jovens, manter essa autenticidade, essa vida correta, essa vida verdadeira que vai condizer a minha vida acerca dos preceitos de Deus, acerca das orientações da palavra de Deus, e as pessoas certamente verão você, querido jovem, um homem ou uma mulher de Deus, autênticos, verdadeiros, puros, sem nenhuma mistura, e que viverão uma vida ordeira, uma vida sempre no temor do Senhor, que é o mais importante para as nossas vidas nesses dias atuais. É termos uma vida direcionada constantemente pela palavra de Deus e pelas suas orientações. Como de costume, nós teremos aqui, delimitaremos 3 objetivos principais que você pode acompanhar conosco em tela, esses objetivos que vão estar delimitando, vão estar ali direcionando e também pavimentando aquilo que nós estaremos apresentando nessa aula de hoje. O primeiro é, indo aí à tela, apresentar a autoria, o contexto histórico, o estilo e a estrutura da carta de Tiago.
2. Explicar o propósito e a atualidade da carta de Tiago. 3. Destacar a importância da carta de Tiago. Serão esses os objetivos que nós iremos aqui passar para você, trazer para você acerca da estrutura, acerca do autor, acerca ali dos eventos ocorridos dentro desta carta, acerca do contexto literário e histórico também dentro desta carta, o tempo, a data que foi escrita essa carta e outros mais assuntos que nós estaremos abordando ao longo desta aula para você e que vai fazer com que nós tenhamos ali um entendimento já inicial do que esta carta vai apresentar, qual é o estilo desta carta, qual é o propósito principal desta carta para as nossas vidas na atualidade de hoje. Analisando a carta de Tiago, lendo todo o livro ali, lendo toda essa epístola, nós podemos perceber que é uma carta muito atual. Já quero adiantar para você isso. A carta, como toda a palavra de Deus, mas a carta aqui que estaremos estudando, a carta de Tiago, é uma carta que nós lemos, é uma carta que foi escrita há bastante tempo, mas que nós lemos hoje e vemos os acontecimentos, as orientações que são dadas ali, que são bastante atuais e que vão caber nas nossas vidas, na vida das pessoas, no seu cotidiano, porque são ensinamentos que são práticos para as nossas vidas. O texto que nós estaremos estudando inicialmente nessa lição de hoje é Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, onde vai fazer a abordagem inicial desse texto. Nós colocamos um resumo que vai ajudar você a entender, basicamente, inicialmente, esse texto que nós vamos estudar em sala, e aí nós vemos em tela. A epístola é claramente cristã pelo fato que reconhece as reivindicações de Cristo, Tiago 1, e vemos uma saudação apostólica, aprovação que deve ser recebida com alegria, Tiago 1, 2. Deus usa-o visando a santidade de caráter, a exigência da ação do Espírito Santo de forma plena para maturidade e integridade. Esse texto nos traz lembrar que há benefícios nas provações, pois a nossa fé é confirmada e que produzirá perseverança e integridade em nossas vidas. É isso que nós abordaremos inicialmente. As provações na vida do cristão, as dificuldades que são trazidas até as nossas vidas com a permissão de Deus, é para o nosso aperfeiçoamento, é para a nossa vida de integridade, na nossa perseverança. Há uma resiliência por mim e por você em servir a Deus, porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço desde João Batista, já diz a palavra de Deus. Então, enquanto estivermos aqui, é como diz o próprio Jesus na palavra de Deus, em João 16, versículo 33, ele diz nas suas palavras de despedida, ele diz assim: tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições ou provações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, todas as provações que virão contra as nossas vidas, muitas delas são para o nosso aperfeiçoamento. Algumas delas também podem ser e poderão ser ao longo da nossa vida pela nossa falta de vigilância, pela nossa falta de observância da palavra de Deus. Mas nem todas as provações que vêm às nossas vidas é do diabo. Existem algumas provações que Deus vai permitir para que nós possamos crescer e amadurecer na vida espiritual e termos uma solidez de fé. O cristão precisa passar por esse fogo da provação. O ouro só é purificado quando ele vai ao fogo. E nós, nessa representatividade que eu estou trazendo para você, nessa analogia do ouro, nós precisamos ser purificados por Deus cotidianamente. As provações, as dificuldades que sobrevêm à nossa vida com a permissão de Deus vão gerar nas nossas vidas um aprendizado, um crescimento espiritual e uma visão realmente diferenciada das coisas. Enquanto as pessoas sem Deus têm uma visão curta, nós, como servos de Deus, temos uma visão de águia, que nós vemos o que vai acontecer lá na frente com a ajuda de Deus, com a orientação de Deus. Então, o agora é necessário. A provação do dia de hoje, talvez para você esteja passando e enfrentando provações na sua vida cotidiana, onde quer que você esteja inserido, eu quero dizer para você aqui uma coisa importante e abrir aqui um primeiro parênteses.
desse ano de 2025. Dizer para você uma coisa interessante: a provação não irá te matar. A provação advinda de Deus não nos matará, irá nos fortalecer, irá nos dar fortalecimento, amadurecimento, integridade na nossa vida, vai nos dar a condição de galgar situações ainda melhores, porque nós iremos passar destas fases. As provações são fases nas nossas vidas que nós iremos vencer se a nossa casa, se a nossa vida, na representatividade de Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, se a nossa casa espiritual estiver alicerçada sobre a rocha, a principal pedra de esquina e angular, que é o Senhor Jesus. Se nós estivermos alicerçados em Deus, certamente, queridos jovens e professores, nós teremos a fundamentação, a estrutura necessária nas nossas vidas espirituais. A introdução diz: neste trimestre, nossa jornada será junto à carta de Tiago, o irmão de Jesus. Ele buscou encorajar os cristãos judeus que haviam sido dispersos pela perseguição e estavam peregrinando por outras terras. Tiago fala a respeito de suportar as provações e tribulações da vida, versículos 2 e 3 do capítulo 1. Nesta primeira lição, veremos a autoria, os destinatários, a importância e o propósito dessa carta, com a sua atualidade e o convite que ela faz para vivermos uma vida cristã autêntica. Era isso que eu estava abordando para vocês inicialmente. As provações, e nós já vemos já a partir do versículo 1, a diáspora que aconteceu, a dispersação que foi feita desses irmãos espalhados por várias partes do mundo, através da perseguição que foram feitas para eles como cristãos, e hoje as pessoas vão nos perseguir apenas em saber que nós somos cristãos, que somos servos de Deus, que somos evangélicos. O inimigo de muitas vidas tem usado pessoas para tentar nos perseguir. É claro que a perseguição que aconteceu aqui na carta de Tiago foi algo mais severo, foi algo mais perigoso, era de morte. E nós estamos caminhando aqui hoje na atualidade para que isso aconteça. Olha, não se engane, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, mas ainda não chegou nem no começo disso. Nós iremos ainda, se estivermos aqui nesse plano, nessa terra, nós iremos passar por dificuldades, porque as pessoas influenciadas pelo diabo irão tentar causar problemas, tentar causar danos às nossas vidas físicas e espirituais. A opressão, a pressão maligna tem a cada dia aumentado para afastar os cristãos da presença de Deus, do convívio com Deus, da sua prática normal de servir ao Senhor, estar na sua casa, observância da palavra de Deus, tendo uma vida constantemente direcionada por Deus. Então o inimigo ele tentará de todas as formas e às vezes até colocar situações adversas, talvez até pela nossa falta de vigilância em algumas situações, para que possamos cair em situações adversas que ele vai armar, porque o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é estrategista, ele vai armar ciladas, como a palavra de Deus diz na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele é aquele que vai armar ciladas, ele vai armar situações para tentar nos derrubar e nos afastar da presença de Deus. Então, estejamos atentos às provações. Elas têm na nossa vida, em muitas situações, a questão de nos trazer fortalecimento e também purificação nas nossas vidas. O tópico primeiro, a carta de Tiago. Subtópico 1, a autoria. Essa carta é atribuída a Tiago, o justo, irmão de Jesus e líder da igreja em Jerusalém. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Mesmo Tiago não tendo crido em Jesus durante o ministério de Cristo, mas Jesus lhe apareceu após a sua ressurreição. Diz o texto de João 7,5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. 1 Coríntios 15, versículo 7 diz, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Atos capítulo 15, versículo de número 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atenta nas minhas palavras. A autoria desta carta leva o nome do seu autor. A autoria é de Tiago, irmão de Jesus, considerado e também retratado como justo,
um grande líder, um grande pastor naquela igreja em Jerusalém. É por isso que uma das classificações da carta de Tiago, ela é considerada também como uma carta pastoral. Essa carta pastoral são ensinamentos do pastor para as suas ovelhas, uma orientação de pastor para os seus membros. Então nós vemos dentro dessa epístola, dentro desta carta, o cuidado de Tiago para com aquelas pessoas que estavam ali. O cuidado e a orientação toda voltada para Cristo. A principal fundamentação de Tiago agora, antes de não ter crido, mas agora crendo e sendo um grande líder, um justo também considerado ali, ele passa agora a orientar as pessoas através do ensinamento, reivindicações acerca da pessoa bendita de Jesus. Ou seja, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que têm uma vida com o Senhor Jesus, eles entenderão que Jesus realmente é o Filho de Deus, é o Salvador de toda a humanidade e que tem toda a autoridade nos céus e na terra para trazer as orientações e para nos dar a vida eterna. Então, a autoria inicialmente da carta, que já leva o nome, é de Tiago, o irmão de sangue de Jesus. Subtópico 2, o contexto histórico e a data. Temos como contexto histórico desta carta a perseguição aos cristãos. Vemos isto pela citação às 12 tribos dispersas, fazendo referência aos crentes de origem judaica. Temos como data da produção desta epístola entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, aproximadamente. Ou seja, um tempo de grande perseguição, essa data, que é aproximadamente 45, 49 depois de Cristo. Nós vemos a igreja já começar a se estruturar e aí nós vemos já o levante do inimigo para tentar barrar a igreja e jamais o inimigo conseguirá barrar, paralisar totalmente a igreja do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o dono da igreja. É por isso que a igreja de lá para cá teve esse crescimento maravilhoso e tremendo. Há uma explosão imensa do crescimento no reino de Deus nessa terra. Nós vemos no país que vivemos, o Brasil, a expansão que há do reino de Deus na nossa nação. É bem verdade que muitos ajustes precisam ser feitos em muitas pessoas, em muitas denominações, mas nós vemos a mão de Deus agindo, a boa mão de Deus agindo na vida das pessoas, a conversão de pessoas, e muitas pessoas têm se assustado, pessoas que não têm o temor a Deus, têm se assustado com o crescimento hoje na vida dos jovens. Olha, jovens, um número crescente a cada dia de jovens convertidos e jovens que não têm nem os seus pais convertidos, mas que Deus tem trabalhado na vida destes jovens, eles têm chegado à casa de Deus, têm se convertido ao Senhor e têm vivido uma vida com Deus. Nós vemos que Deus tem trabalhado, Deus tem agido, certamente Deus continuará agindo na vida de vocês, queridos jovens. A minha palavra para você aqui, para você nesse momento é que, jovem, não desfaleça. As provações virão, as dificuldades, elas se apresentarão na sua vida, no seu cotidiano, mas o conselho de irmão que eu dou para você nesse momento, um conselho bondoso de Deus, é que você permaneça firme no Senhor, ainda que haja provações e dificuldades na sua vida, o melhor lugar de estar é na presença de Deus. Não existe lugar melhor do que a casa de Deus e na presença do Senhor, querido jovem. Eu digo para você, alimenta a tua vida com a verdade, alimenta a tua vida com a verdade e esteja na presença de Deus e certamente você vencerá todas as suas dificuldades. Estilo e estrutura da carta de Tiago. Temos um estilo direto e prático, com reflexos da personalidade de Tiago como um líder pastoral, preocupado com a vida cotidiana dos crentes. Sua estrutura apresenta conselhos práticos, exortações e ensinamentos morais, tornando-a bastante acessível e aplicável. É isso que apresenta o estilo da carta de Tiago, como sendo uma carta pastoral. Todo pastor, todo líder tem no seu coração por Deus, dado por Deus, um cuidado de trazer para os seus liderados sempre uma prudência, sempre uma observância da palavra de Deus. Olha, jovem, não vá jamais se aborrecer com o seu líder de jovens, com o seu pastor, com a sua liderança, jamais, porque todos eles têm o desejo de conduzir você à vida eterna.
É uma responsabilidade pastoral de conduzir o rebanho de Deus para a eternidade. Eles como guias nossos, eles têm essa responsabilidade. Nós temos o dever de termos a observância e sermos obedientes às orientações que são dadas pela nossa liderança. Você quer ter uma vida abençoada, jovem? Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida que tudo vai ter êxito e vai dar certo em sua vida, no tempo oportuno de Deus, no Kairos de Deus? Seja obediente às suas lideranças, inicialmente na sua casa com seu pai e com a sua mãe. Esse é o remédio para as nossas vidas, às vezes moribundas, em situações difíceis, é porque às vezes não queremos ser obedientes às nossas lideranças, inicialmente na nossa casa com os nossos pais, mas na nossa igreja, o nosso pastor, o nosso líder de jovens. Olha, jovem, você precisa entender isso. A observância e a obediência a Deus, ela vai partir de um princípio de uma observância e uma obediência às autoridades constituídas por Deus. Como é que nós dissemos que vamos ser obedientes a Deus que não o vemos e não somos obedientes àqueles que estão postos por Deus para nos orientar, para nos guiar no caminho do Senhor, que estamos vendo? Ou seja, eu tenho certeza, estou falando para você, você é um jovem muito inteligente, uma jovem inteligente, jovens que têm uma capacidade imensa de compreensão, porque dentro de vocês há o Espírito de Deus que vai dar esse entendimento, que vai dar essa sabedoria e que vai trazer no seu intelecto sempre essa ciência de entender que vocês deverão colocarem as suas vidas em total dependência de Deus. Tópico 2, propósitos e atualidade da carta de Tiago. Subtópico 1, propósito da carta. Essa epístola tem como principal propósito incentivar os cristãos a amadurecerem na fé, enfrentando as provações com alegria, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Tiago 1,3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Solidez e maturidade são características básicas na vida cristã que nos levará a desfrutar de paz e equilíbrio espiritual em qualquer tempo e em qualquer circunstância. É isso. A aprovação, como nós dissemos aqui, vemos no texto de Tiago, a partir do capítulo 1, que a aprovação deve ser vivenciada na nossa vida com alegria. Porque nós temos o conhecimento que essa perseverança que nós teremos na aprovação de sermos aprovados, certamente essa paciência que nós teremos em aguardar em Deus a sua intervenção, o seu auxílio, certamente vai produzir na nossa mente, no nosso coração, a alegria de nós sabermos que nós venceremos, porque não estamos só a solidez, a maturidade espiritual, a nossa sempre a prudência de nós observarmos aquilo que Deus tem nos orientado através da sua palavra, é para o nosso próprio crescimento e como vida também, como seres humanos. Ou seja, em muitas e muitas situações, em muitas e muitas circunstâncias, em tempos na nossa vida, nós estamos vez por outra passando por dificuldades, por problemas. O homem que não tem o conhecimento de Deus, que não tem o temor a Deus, ele vai buscar na bebida, ele vai buscar na droga, ele vai buscar em outras coisas que não vai satisfazer de forma completa e plena as suas vidas, porque só quem tem o poder de preencher a nossa vida de forma plena e completa é a presença de Deus, é a palavra de Deus. A nossa mente precisa estar preenchida com a palavra de Deus. Então, as provações, elas virão nas nossas vidas para tirar das nossas vidas aquelas arestas, aquelas coisas que vão passar das nossas vidas que têm nos atrapalhado. Olha, jovem, se na tua vida hoje tem sido dificuldades e provações, eu quero te dar aqui uma boa notícia. Você está no caminho correto. Você está na perseverança. Tem vindo dificuldades, tem vindo levantes contra a sua vida, jovem, o professor também. Tem vindo levantes para vocês, certamente vamos perseverar, vamos confiar, vamos ter paciência, vamos fazer como o salmista Davi no Salmos 40, ele diz, esperei com paciência no Senhor, ele se virou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Iremos esperar em Deus com paciência e com alegria. É uma coisa muito difícil, às vezes até paradoxo eu dizer isso para você, de ter paciência na aprovação e ainda estar alegre. É assim que vive o cristão autêntico, a autenticidade na vida do cristão, o cristão verdadeiro. Esse é o tema central das nossas lições durante esse primeiro trimestre de 2025. A verdadeira
autenticidade. Eu vou até fazer uma redundância, verdadeira autenticidade. Ou seja, uma coisa autêntica já é uma coisa verdadeira, já é uma coisa pura, já é uma coisa sem mistura. A autenticidade na vida do cristão nos dias de hoje, ela é realmente muito cabível na vida de todas as pessoas. Subtópico 2, a aplicação prática. Temos aqui nesta carta ensinamentos extremamente práticos em questões como o controle da língua, a pureza moral e a justiça social. O controle da língua é fundamental para nós vencermos muitas batalhas espirituais. É nos mantermos de falarmos palavras que vão causar problemas na nossa vida espiritual. Porque da nossa boca não pode jorrar água doce e salgada. Da nossa boca tem que jorrar água doce, potável para as pessoas que estão ao nosso redor. Se as coisas estão difíceis, se há uma provação, eu vou me manter firme na presença de Deus. Olha, jovem, eu vou me manter firme na presença de Deus. Eu já fui jovem como você. Eu já tive situações difíceis como você está tendo hoje. Eu mantive a minha vida porque o Senhor me deu graça. E o Senhor vai te dar graça. O Senhor vai te dar fortalecimento. Mas nós temos que ter uma cautela na nossa língua. É um pequeno membro, diz a própria carta de Tiago, que nós vamos estudar futuramente, que pode inflamar o corpo inteiro e levar o homem ao inferno. É um mal incontido, é uma coisa que é muito desastrosa, que é muito destrutível na vida daqueles e daquelas que não têm uma prudência de pedir a Deus um guarda para a sua boca. Ou seja, a nossa língua é uma ferramenta de vida e uma ferramenta de morte. Guarde isso no seu coração. A nossa língua é uma ferramenta de vida, é uma ferramenta de morte. Vai depender de como nós utilizamos a nossa língua. Também nós vemos aqui, dentro dessa aplicação prática, a pureza moral, ou seja, o nosso comportamento, o nosso costume, a nossa vida que vai aparentar para as pessoas aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós somos exteriormente, prezados irmãos e amigos, é aquilo que nós somos realmente interiormente, não apenas um invólucro, apenas um rótulo, não apenas uma capa, não. A nossa vida deverá ser como nós verdadeiramente somos, interiormente. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de contentamento completo na presença de Deus e sempre uma vida de gratidão ao Senhor. A aprovação, ela é muito difícil de ser vivida, é verdade. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus, nós iremos conseguir. E também vamos ver a questão dentro dessa carta, a justiça social. Eu quero aqui abrir aqui um parênteses aqui para você e dizer uma coisa importante sobre justiça social. Ser justo socialmente é viver uma vida de acordo com os preceitos de Deus. Nem sempre a justiça social vai ser aquilo que todas as pessoas acreditam que é o correto. Não, não é isso. Por mais que a multidão diga que você está errado, mas se você estiver de acordo com a palavra de Deus, nem sempre a multidão vai estar correta. Nem sempre. Você vê no texto da palavra de Deus, quando Jesus estava ali a conversar com uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e todas as pessoas reunidas queriam matar aquela mulher. Já estavam com as pedras nas mãos para matar aquela mulher. Ela foi pega em flagrante adultério. O que foi que Jesus fez? Riscou no chão e aí perguntou, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. A multidão foi saindo um a um, ficou só Jesus e aquela mulher. E Jesus disse para ela, olha mulher, vá em paz e não peques mais. Essa é a orientação de Deus. Se estamos com a vida pregressa, uma vida afastada de Deus, iremos manter a nossa vida com Deus. Mas se nós estamos corretos na presença de Deus, ainda que todas as pessoas acreditem que estamos errados, porque às vezes você se depara, você jovem na sua escola, em achar que as pessoas dizem para você, seus colegas de escola, que você está errado de manter a sua vida íntegra, de não ter uma vida sexual com jovens antes do casamento. Para ele isso é coisa careta, para os outros jovens isso é coisa que é abominável para eles, é detestável, porque eles devem desfrutar de suas vidas. Mas não, isso é o errado, o correto é manter a sua vida íntegra para o casamento. É um dos princípios apenas, tem muitas situações, queridos jovens, então reflita nisso. Nem sempre a multidão terá razão. Se nós estivermos com Deus, realmente nós estaremos certos e corretos e com a vida autêntica diante de Deus. Aqui eu fecho parênteses e voltemos aqui. Subtópico 3, convite à autenticidade. A autenticidade é a prática de ser verdadeiro e correto, consigo mesmo e com os outros.
na demonstração e manutenção de coerência com crenças, valores e ações. Na vida espiritual está relacionada com a maneira de viver e o procedimento que exalta a Cristo e promove expansão no reino de Deus. É isso. A autenticidade vai fazer com que o reino de Deus possa ser povoado, que o reino de Deus possa se expandir, possa crescer. A autenticidade, a vida verdadeira e correta vai trazer nossos valores, os nossos costumes, a nossa vida de aprendizado com um contexto bíblico, uma vida sempre afastada do pecado, da imoralidade, da devassidão desse mundo. Os autênticos cristãos, os verdadeiros cristãos, os cristãos corretos, são aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Não só apenas com costumes que são aprendidos ano a ano, não. O cristão verdadeiro, ele tem a sua autenticidade crivada pela palavra de Deus, pelo verdadeiro conhecimento, pela verdadeira teologia da palavra de Deus. É uma vida afastada do mundo. Nós vamos ver na carta de Tiago, e nós vamos ver lá no capítulo 1, no versículo 27, já vou adiantar para você, que a verdadeira religião pura e sem mácula é esta que o vosso Deus e Pai aceita, diz o texto. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades e manter-se incontaminado pelo mundo. Essa é a verdadeira religião. Esse é o padrão, esse é o princípio de Deus. É ter uma vida de amor ao próximo e uma vida afastada da contaminação do pecado, segundo aqui parafraseando o texto de Tiago 1:27. É isso que nós deveríamos fazer, é ter uma vida sempre transformada pelo poder do Evangelho de Jesus e deixar Jesus trabalhar no meu coração, trabalhar na minha vida. O nosso tempo de fé, eu quero aqui dizer para você uma coisa importante, querido jovem, o nosso tempo de fé não vai demonstrar a nossa espiritualidade. Não vai. Não tem condições de demonstrar que nós somos espirituais porque nós temos 30, 40 ou 50 anos de fé. Isso não vai demonstrar. Porque existem pessoas que têm pouco tempo de fé e têm uma vida mais de observância em Deus, têm uma vida mais de prudência de Deus, enquanto outros têm muito tempo de fé e vivem uma vida ainda libertina, não se libertaram ainda de algumas situações de suas vidas. Então essa carta de Tiago vai fazer a abertura de todos os costumes e valores e das nossas ações, o que nós deveremos fazer diante das pessoas, diante de Deus principalmente. Tópico 3, a importância da carta. Primeiro, os destinatários. Essa epístola é direcionada às 12 tribos dispersas entre as nações, Tiago 1. Proporciona aos seus leitores um encorajamento em um ambiente hostil à fé. Acredita alguns estudiosos que esses acontecimentos se deram em eventos narrados em Atos 8, que culminou com a morte de Estevão e a dispersão dos cristãos. Os destinatários já vemos a partir do versículo 1 da epístola aqui de Tiago, que foi para as 12 tribos. E nós vemos aqui alguns estudiosos falarem que esses eventos eles teve as suas maiores intensidades no capítulo 8 ali, mas também no capítulo 7, quando começa a retratar a história de Estevão, o primeiro diácono, e a perseguição que foi ocorrida na vida dele até matarem ele. E nós vemos toda essa perseguição, olha, e o encorajamento que é dado nessa carta é algo extraordinário para as nossas vidas. Se você quer viver hoje uma vida afastada do medo desse mundo, dos problemas desse mundo, tenha a sua mente guardada nas Escrituras Sagradas. Comece aqui a ler, comece a meditar na carta de Tiago. Olha, eu vou dizer para você, vou ser sincero com você como eu sempre sou. Essa carta de Tiago, eu li ela já algumas vezes, mas olha, eu li novamente agora e vi coisas extraordinárias. Nós vamos aprender coisas tremendas e extraordinárias aqui nas nossas pré-aulas. E eu já quero adiantar para você, você será um vencedor ao longo de sua vida se você manter a sua vida no padrão divino. Qual é o padrão divino? O padrão divino é uma vida de acordo com os preceitos e regulamentos de Deus, através da sua poderosa palavra. Subtópico 2, relevância da carta para a igreja primitiva. Servia como guia moral e espiritual na manutenção da fé e de uma vida, piedosa mesmo em meio às adversidades e provações, moldando assim a formação de caráter ético no primeiro século e nos dando hoje subsídios e alicerce sólido em uma sociedade distanciada da autenticidade produzida pelas Escrituras Sagradas. Olha, todos os dias, queridos irmãos,
Todos os dias a nossa fé é provada. Todos os dias a nossa convivência com Deus, ela é colocada à prova. Todos os dias a nossa vida como cristãos, em algum momento do nosso dia, nós seremos colocados em situações para a provação da nossa fé. Como está a nossa vida espiritual? Qual é o nosso posicionamento? Qual vai ser o nosso procedimento diante de situações que irão apresentar-se diante de nós? A nossa fé, ela precisa ser alicerçada em Deus. É um firme fundamento, é algo firme, é algo sólido. É como o escritor aos Hebreus diz, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Então, fé é isso, é eu acreditar naquilo que eu não estou vendo, mas que certamente acontecerá. Há uma firmeza de Deus na minha vida para acreditar que as coisas acontecerão na minha vida. Mas eu preciso fortalecer a minha vida com a palavra de Deus. Esse é realmente início, é algo basilar nas nossas vidas espirituais, é nós termos a palavra de Deus na nossa vida, porque venceremos todas as provações. Você se lembra da história de Paulo e Silas na prisão? Eles estavam encarcerados, eles tinham sido açoitados, eles estavam amarrados ali dentro, mas aquelas provações trouxe a eles alegria, porque eles louvavam a Deus dentro de uma prisão. É algo paradoxal, é algo contraditório na vida secular, na vida cotidiana dos seres humanos. Os seres humanos hoje estão muito fragilizados. As suas vidas mentais, eles não têm mais a condição de gerir as suas reações emocionais. Muitas pessoas estão vivendo ansiedade, depressões, porque não tem o controle emocional das dificuldades. Por que os cristãos vivem isso? Porque o cristão autêntico, verdadeiro, ele tem a sua vida alicerçada em Deus. É por isso que eles não caem nisso. E aí Paulo e Silas louvavam a Deus aprisionado. Olha só a mente daqueles homens. Olha só a fortaleza assustadora da mente, olha só a proteção, a blindagem poderosa de Deus na mente daqueles homens em louvar a Deus, em agradecer a Deus, estarem alegres nas provações, porque sabiam que se eles morressem ali, eles estariam com o Senhor eternamente. Essa é a certeza que deve estar no coração de todo cristão que se preza. Se o cristão tem a sua vida apenas nessa terra, ele está fadado a ter uma vida de fracasso, desilusão, tristezas, angústias, ansiedades e depressões. Mas se ele tiver com uma vida alicerçada em Deus, essas provações para ele não terá nenhum problema. Ele ficará firme na presença de Deus. Subtópico 3, a sua contemporaneidade. Vemos orientações importantes no tocante à oração, a paciência nas provações e controle no que dizemos. Há um desafio de Tiago por meio da carta aos crentes a viverem de maneira que reflitam verdadeiramente os ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o nosso dever maior. Apresentar às pessoas os ensinamentos de Jesus. Apresentar às pessoas o verdadeiro caminho, segundo João 14, versículo 6. O verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, a verdadeira vida, que é o Senhor Jesus. Ele é o caminho que vai nos conduzir à vida eterna. Nós temos que fazer as coisas mais básicas da nossa vida. É algo contemporâneo essa situação que aconteceu com Tiago. Essas orientações são coisas muito atuais na nossa vida, porque a Bíblia tem essa atualidade constante na vida das pessoas. A Bíblia é um livro extraordinário, é o livro que já foi considerado, tem sido considerado na atualidade, o livro mais publicado, o livro mais lido hoje em todo o globo. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade absoluta de Deus. Todas as coisas que forem bater contra a palavra de Deus irá esmiuçar-se. Com certeza irá se despedaçar, porque não terão poder contra essa palavra maravilhosa, esse martelo tremendo que é a palavra de Deus para esmiuçar as pedras duras dos corações. Então nós, dentro do nosso cotidiano, prezados jovens, nós precisamos ser um referencial de Deus, mesmo vivendo dificuldades, porque a vida não é fácil. Viver nessa terra, nós estamos vivendo em uma verdadeira arena, é um verdadeiro coliseu, animais famintos tentando nos devorar. Mas o certo é que há um livramento de Deus para as nossas vidas. Há uma proteção de Deus para as nossas vidas. E aí eu digo aqui para você uma coisa interessante, abrir um parênteses, na história das 10 pragas ali em Êxodo, com Moisés, o povo estava em um lugar chamado Gozim, para você ter um entendimento.
Gozem. E quando aconteceu a praga das saraivas, das pedras fogueadas de fogo, aquelas pedras passavam por cima de Gozem, e não atingia o povo de Deus. Atingia apenas aquele local que foi determinado por Deus. O que eu quero dizer com isso para você? Que há uma proteção de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. O Senhor vai nos proteger e vai nos guardar. Então, coloque isso na sua mente. A aprovação não é para te matar. A aprovação de Deus é para te fortalecer, é para te amadurecer e é para trazer um fortalecimento para a tua vida e você galgar um novo nível espiritual que você precisa viver. A conclusão diz assim: a carta de Tiago é inspiradora para os cristãos de todas as épocas. Ela é dirigida a um público que estava passando por muitas aflições e está repleta de ensinamentos práticos e atuais. Essa carta nos desafia a viver uma vida de autenticidade em Jesus Cristo. Ao estudá-la, somos desafiados não apenas a fortalecer nossa fé, mas também impacta positivamente aqueles ao nosso redor. Vivemos a palavra de Deus e não sendo somente ouvintes. É isso. Além de nos aperfeiçoar, além de trazer para nós fortalecimento e amadurecimento espiritual, todas as pessoas ao nosso redor serão alcançadas por Deus, porque vão ver a nossa perseverança, a nossa paciência, a nossa prudência na nossa boca, na nossa língua, no nosso comportamento e procedimento, e nós seremos assim evangelizadores sem nenhuma palavra, apenas com o nosso exemplo, apenas com o nosso posicionamento como servo de Deus. Então, é isso que deverá acontecer na nossa vida. Esse inicialmente é apenas um pano de fundo que nós estamos fazendo aqui com vocês acerca de todas as lições que nós ainda veremos ao longo desse primeiro trimestre de 2025, na carta de Tiago. Isso é a verdadeira religião que nós iremos aprender. Qual é a nossa postura, como nós deveremos viver diante das provações e das aflições que sobrevirão às nossas vidas. Precisamos estar preparados sempre com Deus e fortalecidos na palavra do Senhor. Essas são as minhas redes sociais, que você pode acompanhar aí na tela. Você poderá me acompanhar, o meu canal é o canal Sal e Luz, estou colocando vídeos lá, estou também colocando parte desses vídeos da aula também, para você também assistir. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa lá o seu comentário, aí minha rede social também, o meu Instagram, e que Deus continue te abençoando e até a nossa próxima aula. Certamente será uma bênção. Que Deus te abençoe.